Shalom Ubrahá, amigos da ONG perguntam ao Rabino, e a pergunta de hoje é do nosso querido Rafinha Sabá, que está com a gente desde muitos e muitos anos, e o Rafinha pergunta sobre o Shimshon, o Sansão da Torá, que aparentemente o comportamento dele não batia com o que a gente ensina hoje em dia. Ou seja, o Sansão, ele queria se casar com uma mulher que não era judia, que não tinha nada a ver com o judaísmo, que não se interessava por judaísmo, e a condição do casamento dele não era que ela acompanhasse ele no judaísmo. Então a primeira pergunta é: como pode ser? Uma pessoa está procurando o judaísmo. Vamos pegar um caso normal aqui no Brasil. Alguém se interessa por judaísmo, ele ainda não se casou. Então ele vai procurar uma esposa que também se interessa por judaísmo. Se ele já é casado e ele despertou para o judaísmo, então ele vai tentar despertar esse interesse na esposa também. E no caso do Sansão, ele não absolutamente não tinha esse objetivo. Ele queria se casar com uma mulher que não era judia e que ela continuasse não sendo judia, e ele não queria que ela fosse judia. Ele não queria que ela se convertesse ao judaísmo, ele não queria que ela tivesse absolutamente nenhum interesse pelo judaísmo. Então, primeira coisa, você fala: peraí, mas quem é ele? Quem é o Shimshon? O Shimshon, quando você entra no livro do Tanakh, Tanakh é Torá, Nevi'im Uktuvim. São 24 livros. Torá são os 5 livros de Moshe. Nevi'im são os livros dos profetas. E Ktuvim são as escrituras. Quando você fala a palavra Torá, ela tem um nome específico, que é o Pentateuco, né, os 5 livros de Moshe. E Torá também é usada como nome genérico. Por quê? Porque a palavra Torá é uma linguagem de instrução. Instrução quer dizer, você tem que dar uma instrução. Ou seja, a pessoa, para fazer a coisa da maneira correta, tem que ser instruído da maneira correta. Então, quando começamos o livro dos profetas, nós entramos na época dos juízes, até chegarmos ao profeta Shmuel, e aí entramos na época do profeta Shmuel, entramos na época dos reis. E o Shimshon, ele vai se tornar um juiz do nosso povo. E como começa a história do Shimshon, nosso povo, a nossa Terra Santa pertencia aos filisteus. Os filisteus eram um povo muito durão. Eles tinham um problema muito sério com a gente. Eles tinham medo que nós tentássemos fazer a independência. E eles não deixavam um judeu ter ferro na casa dele. Então, eles simplesmente pegaram todas as nossas enxadas. A pessoa precisava trabalhar. Ele ia de manhã na delegacia dos filisteus, na cidade dele, retirava uma enxada, e ele tinha que levar essa enxada de volta ao pôr do sol, para que não acontecesse que o judeu derretesse o ferro dessa enxada e fizesse dela uma espada, enquanto que eles tinham um exército, mega exército, assim, armado até os dentes, e eles ameaçavam a nossa existência. Todas as 13 tribos de Israel, o Jacob, o nosso patriarca, o Jacó, ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos deram origem a 13 tribos, que o Yosef, ele não tem tribo de Yosef. Yosef se tornou 2 tribos, Efraim e Menashe. Então nós éramos 13 tribos, a Terra Santa foi dividida entre 12 tribos, e todas essas tribos estavam dominadas pelos filisteus.
e nós não tínhamos a possibilidade nem de ter o próprio ferro, quer dizer, não tinha como a gente fazer uma revolução. E se fizéssemos uma pequena revolução, a consequência disso seria um holocausto direto, inteiro, para todo o nosso povo. Quer dizer, nosso povo deixaria de existir, eles fariam um mega genocídio, não sobraria um judeu vivo de nenhuma das tribos. Ou seja, assim, hoje em dia, se você fala, teve um holocausto na Alemanha, mas se os alemães e os nazistas e eles conseguissem assassinar todos os judeus, ainda temos 10 tribos perdidas que vão reaparecer na Geulah. Então, eles não teriam como matar todos os judeus. Mas os filisteus, eles tinham lá controle sobre a nossa Terra Santa, onde se encontravam todos os judeus que existiam no mundo. E se, Deus me livre, alguém tentasse fazer uma revolução, no outro dia teria o holocausto, teria o genocídio e não existiriam mais judeus no mundo. Chegou um anjo para a esposa do Manoach, da tribo de Dan. Já tinha falado Brachá antes, né? O anjo se revelou para ela e falou para ela: você vai ter um filho, esse filho você vai chamar ele de Shimshon, ele não vai poder beber vinho, não vai poder tomar suco de uva, ele não vai poder cortar o cabelo, ele vai ser um Nazir. Nazir transliteraram aí na tradução da Torá, transliteraram, né? Nazireu. Quer dizer, então para que falar Nazireu? Já fala Nazir. Você não fala sushizeu, né? Você vai no restaurante japonês, você não fala, eu quero um sushizeu e um sashimizeu. E depois, para beber, me traz um saquezeu, ou um saqueu. Então transliterar de Nazir para Nazireu, já fala Nazir e acabou. Aí, o anjo falou, ele vai ser um Nazir, ou seja, ele não vai poder beber vinho, não vai poder cortar o cabelo, não vai poder assim purificar por mortos, assim participar de enterros, a não ser que seja pai, a mãe, o filho, irmão, irmã, Deus me livre. Então, o Shimshon, o anjo falou para a esposa do Manoach que ele vai salvar o povo de Israel. Ele vai salvar o povo de Israel dos filisteus. Agora, me fala, existia a possibilidade de alguém salvar o povo de Israel dos filisteus? Não existia. Se os filisteus tinham uma delegacia em cada cidadezinha judaica, e a pessoa pegava a enxada de manhã na delegacia, tinha que devolver a enxada à tarde. Eles fiscalizavam o nosso povo para nós não termos a capacidade de fazermos uma faca, fazermos uma espada. A gente não tinha como lutar contra eles. Não tinha jeito. E o anjo falou, não, ele vai salvar o povo dos filisteus. Tem toda a história que depois o anjo apareceu para o Manoach, para o marido dela, e falou que ele vai ter um filho, que vai salvar o nosso povo dos filisteus. E o Manoach pediu para esse anjo, convidou ele falou que vai fazer um korban para comer com ele. Aí o anjo falou, não como da sua comida. E aí o Manoach, ele entendeu que essa pessoa era um anjo. Até agora a pessoa aparecia em forma humana, ele não sabia que ele era um anjo. Na hora que ele falou, não como da sua comida, por que ele não come da comida dele? Que desde que o Michael, o Rafael, o Gabriel, Avraham Avinu deu para eles carne com leite, depois disso nenhum anjo mais comeu com o ser humano. Por isso quando a gente fala Shalom Aleichem, a gente fala no final Seschem LeShalom, quer dizer, vocês vão ficar constrangidos que vocês são anjos, vocês não vão comer com a gente, então para não te constranger, para não te lembrar coisa errada que vocês fizeram, então vocês podem ir embora antes da gente começar a comer. Então, no caso do anjo, na hora que o Manoach ele fez o korban, ele acendeu o fogo, começou a sair a fumaça do korban, o anjo subiu junto com a fumaça e o Manoach entendeu que agora ele vai ter um filho que vai salvar o povo de Israel. E como esse filho vai salvar o povo de Israel, isso
não tem como imaginar o que ele vai fazer. Se ele começar uma revolução contra os filisteus fazem o holocausto. Holocausto, 100% holocausto. Não sobra ninguém do nosso povo vivo. Como ele vai salvar o nosso povo? Então os filisteus tinham essa regra. Se alguém tentasse fazer qualquer ato patriota, eles fariam o holocausto no mesmo dia. Então o Shimshon, ele precisava de um argumento, ele precisava começar uma briga com eles, mas ele tinha que brigar por causa da mulher. Ele não podia brigar por causa do país, por causa do povo. O motivo da briga não podia ser motivos patrióticos, motivos... Tinha que brigar, tinha que ser barraco, tinha que brigar por causa da mulher. Então o que ele fez? A primeira coisa, ele quer comprar uma briga com eles, que essa briga vai ser a revolução da independência. A primeira coisa, então, ele falou para o pai dele, ele quer se casar com uma mulher filisteia, que ela seja filisteia, que ela não esteja interessada em judaísmo, que ela tenha zero interesse, ele não quer que ela tenha interesse, ele quer se casar com uma filisteia, que seja uma filisteia, porque na hora que ele vai comprar briga com eles vão falar, ele está lutando por um motivo pessoal, e não por um motivo político. Então ele foi lá, se casou com uma filisteia, e no meio do caminho tem a história dele aqui, que ele matou um leão, ele era uma pessoa extremamente forte, uma força sobrenatural, e depois de uma semana que ele passou lá do lado daquele leão, tinha uma colmeia na boca do leão, o leão morreu de boca aberta tentando morder ele, e tinha uma colmeia na boca do leão. Então ele casou com a filisteia e eles começaram a fazer brincadeiras no casamento, e charadas, e o Shimshon falou, olha, se vocês, eu vou fazer uma charada para vocês, se vocês matam essa charada, eu fiz uma aposta com eles, que naquela época o que era muito caro, roupa era uma coisa muito cara, e eles andavam de túnicas, né? Não tinha roupa íntima, roupa de baixo, tinha só a túnica. A pessoa tirava a túnica, estava sem roupa. Então, de noite eles tiravam a túnica, mas já estavam cobertos por um lençol. De dia, colocava a túnica. Então, eles fizeram uma aposta. E o Sansão falou uma charada. Ele falou que Me'az Yotzei Matok. Quer dizer, o corajoso, o arrogante, do arrogante vai sair doçura. Como pode ser do arrogante vai sair doçura? Então, me dá um exemplo, o que pode ser isso? Me mata essa charada. E ele sabia que eles, para ganharem a aposta, eles vão ter que interrogar a esposa filisteia dele. Então, eles foram lá interrogar ela, eles falaram que se ela não conta para eles, eles vão tacar fogo na casa do pai dela, vão matar o pai dela, vão matar ela, eles não conseguem, mas eles assassinam a família inteira. Então ela contou para eles que a coisa mais arrogante é um leão, e a coisa mais doce é o mel. E que, então, Me'az Yotzei Matok é uma caveret, como você fala, uma colmeia de abelhas dentro da boca de um leão. Como pode ser isso? Que o leão está morto. Aí ele chega, novamente eles se encontram para tomar um lechaim juntos, tipo para... e o Shimshon, ele não pode beber vinho, não pode beber suco de uva, e eles falam para ele, sua charada é uma coisa muito simples, não existe uma coisa mais arrogante do que um leão, e não existe uma coisa mais doce do que mel. Então, Me'az Yotzei Matok é que vai sair, tem uma colmeia de abelhas com mel dentro da boca de um leão. Aí o Shimshon falou, olha, se vocês
vocês araram com a minha vaca. Se vocês não tivessem arado com a minha vaca, vocês não saberiam disso. Quer dizer, vocês receberam essa informação da minha mulher. Ele ficou bravo, não quis mais a mulher. E uma daquelas pessoas se casou com a mulher dele. Agora começou o rolo. Agora ele falou, agora estou com um problema pessoal, me estragaram o casamento, agora eu vou me vingar. Aí ele pegou raposas, amarrou nas raposas tochas e mandou as raposas em cima dos campos de trigo dos filisteus, tocou fogo lá nos campos de trigo. Começa uma briga de vingança, que eles estragaram o casamento dele. E né, essa briga de vingança, que aí os filisteus não fazem o holocausto, aí eles tentam lutar contra o Shimshon, porque ele está lutando por um problema pessoal que ele teve com eles, que eles roubaram a mulher dele, ele pega uma caveira de cabeça de burro e vai lá e mata com essa caveira não sei quantos mil filisteus. Quer dizer, no final ele ganha, ele faz uma revolução contra os filisteus, consegue fazer a independência do nosso povo, e tudo isso alegando que ele tem um problema pessoal com eles, ele quer se vingar deles por causa do problema pessoal. Só que a continuação da história é que aí ele se casa com outra filisteia, já não tem mais necessidade, que é a Dalila, mas ele está lá o assunto dele, ele fala, talvez se tiver qualquer problema novamente com eles, quer dizer, ele tirou os filisteus da nossa terra, mas eles ainda estão na terra deles, então talvez é bom que ele tenha mulher filisteia, qualquer problema, mas aí já é um erro de avaliação, já é um erro de cálculo que ele fez. Ele tinha uma sincronização com a Gvurá lá de cima, e sendo que toda coisa material, ela precisa de uma sincronização espiritual, a ação material que causava essa sincronização com a Gvurá de cima era o cabelo comprido dele. Porque o cabelo é Gvurá, a barba é Chesed, a barba se faz uma sincronização com 13 categorias de bondade divina, por isso todas as pessoas mais religiosas eles têm uma barba muito grande. Para fazer essa sincronização, quer dizer, esse é o ato material que pessoas mais religiosas da religião judaica, né? Não digo a pessoa que reza para a estátua lá e tem barba, já é outra coisa. Não, eu sempre tenho, aqui no Brasil, tenho que falar pessoas mais religiosas da nossa religião verdadeira. De qualquer maneira, a gente nunca você vai ver a foto de um tzadik, de um rabino altamente elevado de qualquer época, que ele não tem a barba. Porque a barba é a sincronização com 13 atributos da bondade divina. Então a gente está trazendo coisas boas lá de cima, a ação material para isso é ter a barba. Enquanto que o cabelo a gente corta bem curtinho para o tefilim não ficar boiando em cima do cabelo. A gente só deixa os peias aqui por motivos religiosos, pelo menos 1 centímetro, e de acordo com o Arizal, a gente não deixa mais de 1 centímetro para não trazer a Gvurá lá de cima. E o Shimshon, a sincronização dele, do Sansão, com a Gvurá lá de cima, era o cabelo grande que ele tinha. E a Dalila, que era já a outra mulher filisteia dele, ela cortou o cabelo dele, entregou ele para os filisteus, aí ele não tinha mais aquela força. Os filisteus colocaram ele dentro do palácio do governo da Filisteia e fizeram uma festa muito grande. E os filisteus, eles queriam ter filhos fortes como o Sansão. Eles falaram, se a gente tiver um filho desses, a gente vence aí e conquista o mundo. O mundo daquela época não era tão grande, mas eles podiam conquistar o mundo. Imagina se tivesse... Se um Sansão já conseguiu fazer a independência de Israel, imagina se eles tivessem 100 Sansões. Então, amarraram Sansão
lá no palácio da Filisteia, e os filisteus eles trouxeram as esposas deles e obrigaram elas a se relacionarem com Sansão para elas engravidarem filhos assim fortes como ele. Então, eles fizeram lá a maior festa e cada um trouxe a esposa e obrigou a esposa a se relacionar com o Sansão, até que o Sansão ele não aguentou mais essa situação. E o cabelo dele já tinha crescido um pouquinho nesse meio tempo. Eles tinham arrancado os olhos dele. Depois que arrancaram, que a Dalila cortou o cabelo dele, ele já perdeu a sincronização com a gvura lá de cima, ele já ficou uma pessoa normal. Ela entregou ele para os filisteus arrancaram os olhos dele. Então ele estava cego, ele não tinha os olhos. E os filisteus trouxeram as esposas lá para se relacionarem com ele, para engravidarem filhos assim muito, muito fortes. Imagina que povo era esse povo filisteu, né? E não vou entrar em detalhes, aquela região foi chamada depois pelos romanos de Palestina por causa da Filisteia, né? Filisteia, Palestina. Então, mas é um povo assim. E o Shimshon, ele chegou uma hora, ele não aguentava mais essa situação. E o cabelo dele já tinha crescido um pouco, então ele olhou para cima e falou, ele não tinha os olhos, né? Não olhou porque não tinha os olhos, mas virou a cabeça para cima e falou, Tamut nafshem plishtim, ou que eu morra junto com os filisteus. E ele conseguiu pegar as duas colunas do palácio da Filisteia e ele empurrou as duas colunas, ele conseguiu quebrar as duas colunas, porque o cabelo dele já tinha voltado um pouco dele, recebeu a força sobrenatural novamente, ele fez um bom e o palácio dos filisteus caiu em cima de todos os reis, ministros, todas as pessoas importantes da Filisteia. Ele morreu, mas junto com ele morreu toda a diretoria da Filisteia. Quer dizer, o nosso povo ficou livre deles. E essa era a história do Shimshon. Então, ele como pessoa, então como vocês podem entender a história, ele foi uma pessoa muito simples. Ele não foi um sábio, ele não era uma pessoa que estudou Torá, ele foi o juiz do nosso povo. Foi, mas é claro que ele tinha uma assessoria de pessoas que entendiam de Torá, que assessoravam ele, assim, que falavam para ele como ele tem que fazer o julgamento. Ou seja, assim, ele era tipo o homem forte. Depois que tinha um Sanedrin que fazia o julgamento, ele era o juiz, tipo, ele era o que determinava que, olha, eles fizeram o julgamento certo, eu concordo, se alguém tiver alguma coisa contra, eu sou um cara forte, vocês vão se complicar comigo. E ele julgou o nosso povo. O que quer dizer que julgou o nosso povo? Ele sozinho não tinha muito como julgar, porque ele era uma pessoa, não era assim um grande estudioso, mas devia ter uma assessoria assim que ajudava ele. Essa foi a história do Shimshon. É uma história, estou falando para vocês, resumido dos resumidos. E na hora que você ouve essa história, você fala, como pode ser? Ele casou com uma mulher que não era judia, que não queria ser judia, ele não queria que ela fosse. Como pode ser uma coisa dessas? E depois que casou com uma, casou com outra, e como pode ser uma coisa dessas? Realmente, a primeira que ele se casou era só para comprar briga com eles. Era só para terminar dessa forma, para comprar briga com os filisteus. Para os filisteus pensarem que ele está fazendo uma guerra por motivos particulares, que roubaram a mulher dele, e não por motivos nacionalistas. E aí a segunda já foi um erro de avaliação dele, que ele achou que talvez fosse precisar de novo desse argumento e assim ele quis manter esse status. E ele terminou assim dessa maneira trágica. Essa foi a história do Shimshon de uma maneira genérica. Dizem nossos sábios, tiveram juízes como o Shimshon, o Sansão e o Iftach HaGiladi,
Iftach HaGiladi é outra história, que ele era do Gilad, Yavesh Gilad, e ele era o filho de uma prostituta, e é uma pessoa que cresceu assim entre juventude perdida, e aí nosso povo chegou numa situação que precisava dele para ser o general. E ele se tornou também depois juiz do nosso povo, ele ganhou a guerra e se tornou juiz. Lá tinha época, você sabe, quando nosso povo saiu do Egito, tinha um país chamado Midian. E esse Midian foi lá o Pinchas, ele destruiu o Midian. Midian, eles eram descendentes de Abraão por meio dos Bnei Plagshim. Abraão vindo primeiro, ele teve Ismael, e aí vem um versículo que exclui o Ismael e fala que Beischak Karebechazer, que Ishak vai ser a sua descendência. E então os filhos que ele teve depois com a Agar, que fez Tshuvah e mudou o nome dela para Ketora, mas era a mesma mãe do Ismael, se casou com ele depois que a Sara faleceu. Ele teve com ela mais filhos, mas por causa do versículo que determina que o Yitzhak vai ser a descendência dele, esses outros filhos também não foram considerados a descendência dele. E porque ele teve que ter esses outros filhos, aí tem um assunto cabalístico que não é para hoje. Mas um desses filhos é chamado de Midian, que eles são um povo do ódio gratuito, são a fonte do ódio gratuito. E eles fizeram para o nosso povo, aprontaram para o nosso povo assim, uma tragédia, né, no deserto. Eles fizeram um exército de mulheres que elas estavam localizadas assim numa distância do acampamento do nosso povo, que era o suficiente para um jovem conseguir chegar lá, mas não era uma distância que um velho conseguiria chegar ou uma mulher conseguiria chegar. E elas fizeram o maior festival no meio do deserto, e os jovens do nosso povo foram lá e se entusiasmaram, e elas falaram: você quer dormir comigo? Tem aqui o meu Deus, para você servir o meu Deus, fazer a minha idolatria. Esse Deus é um Deus que ele permite tudo. E para demonstrar que ele permite tudo, o trabalho dele, o serviço que ele pede para você é fazer em cima dele número 1, número 2. O que você faz no banheiro, você faz em cima da estátua. Isso é considerado que você serviu essa estátua. E aí aqueles jovens fizeram idolatria, se relacionaram com aquelas midianitas, e a consequência disso foi que nosso povo recebeu uma epidemia respiratória, na qual faleceram 24 mil jovens que tinham se relacionado com aquelas midianitas. Quer dizer, foi uma verdadeira tragédia, até que foi lá o Pinchas, como presidente da tribo o Zimri Ben Salo, presidente da tribo Nassushavet Shimon, e ele estava com a Cosbi Batsur, que era a princesa de Midian. Os dois estavam se relacionando. O Pinchas, ele fez atacou eles e por meio disso parou aquela moda de se relacionar com os midianitas. E depois Hashem pediu para Moshe que tem que destruir esse país chamado Midian. Foi lá o Pinchas e destruiu aquele país. E aí você vai ver no Tanakh que o nosso povo é atacado por midianitas, mas o Midian já não existia mais. E de onde vieram esses midianitas posteriores, que eles tinham camelos rápidos e todas essas histórias? Porque a região continuou sendo chamada de Midian. Mesmo que aquele povo já não existia mais, já tinha outras pessoas que moravam lá, mas o lugar continuou sendo chamado de Midian. E aí o Iftach HaGiladi teve que fazer uma guerra e ele ganhou a guerra, ele se tornou o juiz do nosso povo. Então tanto o Shimshon, o Sansão, quanto o Iftach eram pessoas inadequadas para julgarem o povo, né? Que o juiz do povo era a autoridade máxima. Então, com certeza, eles não tinham como fazer isso
da maneira como o que a gente esperaria de um juiz judaico de acordo com a Torá. Daria para comparar mais ao Estado de Israel de hoje. O Estado de Israel de hoje, eles têm lá o Supremo Tribunal Federal de Israel, que todos os julgamentos que eles fazem lá não é de acordo com a Torá. Então, tanto o Shimshon quanto o Iftar, eles teriam que fazer os julgamentos de acordo com a Torá. Então, eles sozinhos não teriam a capacidade de fazer isso, com certeza eles precisavam de uma ajuda. Mas dizem nossos sábios, por motivos de hierarquia, assim, que para que o país funcione da maneira correta, também teria que respeitar eles. Na época deles, a gente teria que respeitar eles, ou seja, não falar que por causa que eles, como juízes, eles não têm essa autoridade, essa capacidade. Não, se ele está naquela função, tinha que respeitar ele porque ele estava naquela função. Então, isso em relação ao Sansão, essa história assim, bem resumida, e por causa das dúvidas, a pessoa fala como pode ser que ele queria se casar com uma mulher que não era judia, não queria ser judia e não queria nada com o judaísmo. Então, a resposta para isso é essa. Então, eu desejo ao Rafinha que fez a pergunta, Rafinha Sabá, que está com a gente há muitos anos, e a todos vocês que assistem às nossas aulas, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Bekol Tov.